Meus irmãos, a graça e a paz, mais uma vez nós estamos juntos para juntos compartilharmos a palavra de Deus e assim poder ir adiante. Como você já sabe, nós nos comunicamos através deste canal, Ponto de Pregações, e através dele a gente pode então ter um alcance maior, buscando as pessoas e levando a elas o conhecimento da palavra de Deus. É com muita alegria que estamos mais uma vez juntos e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra. Aliás, para que você possa estar inteirado, essa mensagem de hoje, essa reflexão, é a continuação da anterior, sobre o servo sofredor. Os irmãos lembram que no vídeo anterior nós falamos sobre a questão do servo, a qual enfatizamos que, na verdade, com base bíblica, a gente entende, com base bíblica, quero enfatizar isso, que ali realmente a pessoa referida é o Messias, que cumpre a profecia de Isaías 53, aliás, 52:13, ela começa lá em Isaías 52:13, e segue-se também o 53 e vai alguns versos para frente e fica claro ali que o cumprimento da profecia ela acontece na pessoa do Messias judaico. Não é isso? Hoje eu quero fazer a segunda parte com vocês e quero nessa segunda parte enfatizar com você a questão do sacrifício, aprofundar um pouco mais essa questão tão importante. E quero me basear aqui no versículo de número 10. Abra comigo se você puder. Aqui Isaías 53, o versículo 10, que vai dizer assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos falar com Deus, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, querido e eterno Pai, graças damos a Ti, porque temos o privilégio de poder compartilhar a Tua Palavra, meditar, meu Deus Pai, nas Sagradas Escrituras, sabendo que ela tem a nós vida, e vida com abundância. Oro pela Tua Igreja, pelo Teu povo, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como já falei com vocês, nós vamos então hoje adentrar um pouco mais nessa questão do sacrifício. Veja bem, meus irmãos, todo o sistema de sacrifícios que a gente encontra na palavra, amém? Desde Gênesis, isso Levítico, Êxodo, Números, Deuteronômio, e ali segue-se adiante, nós entendemos pela palavra que todo sacrifício feito ele tem um propósito. E qual era o seu propósito? Expiar a culpa do povo. Essa palavra de Deus diz que sem o derramar do sangue não há remissão de pecado. Mas que sangue é esse? Isso é importante a gente notar. O sangue de um inocente. O sangue daquele que não carrega em si nenhuma transgressão. Não é isso? E nós vemos então que quando os animais eles eram oferecidos, eles tinham que ser animais
com aspectos que o Senhor ali havia determinado. Animais limpos, animais puros, tinha ali um critério para que esse animal, fosse oferecido. E todo sacrifício ele simbolizava, ele apontava para um sacrifício perfeito, porque haveria de vir alguém que se apresentaria de uma vez por todas, como vamos entender nos textos, para não mais haver a necessidade do derramar do sangue de animais. Isso é importante a gente notar. Lá em Gênesis, capítulo de número 22, eu quero ler com vocês lá. Vamos ver lá uma indicação importante sobre o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 22, o versículo 13, vai falar de Abraão, não é isso? Quando Deus chama Abraão, nós sabemos pela palavra que Deus havia prometido a Abraão um filho, sendo Sara virgem, aliás, sendo Sara estéril, não podia gerar filho, e Deus prometeu que ela teria um filho, e seria esse o descendente. A palavra nos fala que realmente ela veio a engravidar-se, já com idade avançada, e de igual modo também Abraão, tiveram um filho Isaque, se alegraram com o filho, ficaram muito felizes diante da promessa de Deus cumprida. É isso? E chega um dado momento, a palavra de Deus fala que Deus vem a Abraão e pede a Abraão que entregue o filho em sacrifício. Leve o filho em um determinado local, Monte Moriá, e ali apresente o filho em sacrifício. Nós entendemos que Deus ali está vendo aonde está Deus está ali, de alguma forma testando em que estágio da vida espiritual se encontrava o coração de Abraão. Importante isso. Ele já havia saído da parentela, do meio dos seus, ele já havia obedecido essa ordenança, ele já havia seguido adiante, porque Deus havia pedido a ele para sair do meio da parentela. Então Abraão vinha caminhando com o Senhor, e no processo de caminhada o cumprimento da palavra ia acontecendo na vida dele, até chegar a esse momento que nós estamos agora falando nesse instante, onde Deus, após cumprido a promessa do filho, Deus pede a ele para que entregue o filho. Isso está aqui no versículo de número 13. Eu vou ler também com vocês o 12, tá bom? Aliás, vamos ler a partir do versículo 9, para ficar um pouco mais claro. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz até hoje: o monte do Senhor proverá.
Importante você aqui, eu quero só pontuar uma questão importante aqui. O texto fala aqui, nessa versão, fala: tendo erguido os olhos a Abraão, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Uma versão mais antiga e mais, eu entendo que preenche melhor o requisito aqui, preso pelas pontas. É isso? Só para você ter essa informação, porque nós entendemos que um cordeiro não tem chifre. Mas apenas questão de versão, para você verificar bem inteirado nessa questão. Tá bom? Então aqui você vê que é o primeiro texto onde aponta, não é isso? Um sacrifício. Onde Abraão vai sacrificar o filho, onde Deus está provando, e Deus fala para ele: realmente sei que agora me teme, e o Senhor provê no lugar do filho um carneiro, um cordeiro. Esse texto aqui diz os estudiosos que ele aponta para quê? Para o sacrifício que viria lá na frente, o cumprimento dele lá na frente. Então é importante a gente pontuar essa questão aqui. É isso? Além disso, eu queria que você pudesse entender comigo que nunca foi do agrado de Deus a matança, a morte dos animais. Porque, veja bem, avaliando, a gente vai perceber o quê? Que quando a gente vê Deus entregar através de Moisés as ordenanças, as 10 ordenanças, os 10 mandamentos, entre os mandamentos a gente vê lá que tem um mandamento que fala assim: não matarás. Olha que interessante. Está enfatizado lá, não matarás. Eu entendo que ali não matarás era para não matar nada. O propósito é para que não houvesse morte, mas no entanto a gente vê que na trajetória do povo sempre há morte de um animal espiando o pecado. Então, por que a morte? Porque Deus tem prazer nela? Não, Deus não tem prazer na morte. A morte não estava nos planos de Deus, não na forma como ela acontece na nossa configuração, não, de modo algum. A morte vem por quê? Então, por que é necessária a morte de um inocente, a morte de um inocente, sendo que Deus diz que não matarás? Olha que importante você pontuar isso, entender isso. Então a morte ela vem em função da desobediência do homem. Então o homem desobedece, o homem agrega pecado, acumula pecado. Esse pecado afasta ele de Deus, como nós lemos no estudo anterior, lá em Isaías 49, são as vossas iniquidades, os vossos pecados que faz separação de vós e o vosso Deus, que as suas mãos estão sujas de sangue e os seus lábios falam mentira. Ou seja, em função do pecado do homem, haveria necessidade de Deus Deus providenciar um meio para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Isso é importante. Quando você vê lá no texto de Abraão que nós lemos aqui, Gênesis 22, o Senhor proverá, olha aí, a ideia de que aqui a providência de Deus no sentido material, que você vê que é muito usado esse texto para entender que Deus vai prover alimento, Deus vai prover casa, não é aqui, o profundo da mensagem aqui não é essa. Até falam-se Jeová Jireh, que usam muito no meio da cristandade, Deus proverá, mas você tem que entender que o profundo do ensino aqui na passagem é que ele vai prover o que? Ele vai prover a libertação, ele vai prover a salvação, ele vai prover o meio para que o homem não fique afastado de Deus. Esse é o sentido mais profundo da passagem. Entendeu? Deus não tem prazer na morte. Deus fala não matarás. Ao passo que alguém, por causa do pecado, no caso o homem, tem que sacrificar um animal
para que o sangue do animal pudesse remir o pecado daquele ser humano. Mas eu quero enfatizar que não é prazer de Deus que aconteça o sacrifício. E mais importante ainda do que isso, é que toda essa trajetória de sacrifícios que foram feitos, desde o início até lá o Messias, quando ele se manifesta e ele é imolado, ele é sacrificado de uma vez por todas. É que Deus já tem no seu propósito, Deus já tinha na sua presciência o projeto, né, que assim posso falar, todo o propósito já definido, que um dia iria acabar essa matança de animal. Essa ida até o templo para oferecer um animal, porque haveria de vir um sacrifício perfeito, um sacrifício pleno, que vinha se preencher de fato aquilo que ano após ano, momento a momento, um animal que era oferecido não supria. Porque o homem sempre estava pecando e na necessidade de novamente estar fazendo sacrifício de mais sacrifício. Deus tem prazer, meu irmão, é que a gente obedeça a Ele, não que a gente sacrifique. Lá no livro de Samuel, a palavra é clara. Não é isso? Samuel dá uma ordem a Saul, para que ele pudesse, né, ir até os amalequitas, guerrear com eles, e matassem todos os amalequitas, matassem mulheres, matassem crianças, matassem gados. Aquela era a ordem de Deus, porque era o inimigo do povo de Deus. Saul vai até a batalha, vence a batalha, traz o rei Agag, quando deveria ter matado, porque aquela era a ordenança, e ainda traz bois, ainda traz animais para oferecerem sacrifício a Deus. Quando Samuel chega até Saul e ele ouve rugido de animais, de boi, que rugido é esse? Saul fala: são os bois, os melhores do gado que nós separamos para oferecer em sacrifício a Deus. Aí Samuel fala: Deus tem mais prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar. Entende? Como Deus tem prazer é na obediência, que Deus não tem prazer na matança e no sacrifício. É bom a gente pontuar isso, porque a gente vai ver que o importante aqui da passagem é essa. Deus tem um propósito definido. E qual é esse propósito? Cumprir no seu Messias, no seu enviado, né, o pleno sacrifício, o sacrifício perfeito. Vamos continuar aqui. Voltemos lá então para o texto de Isaías. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha que interessante, irmãos. O texto fala que foi do agrado a Deus, agradou a Deus moer o seu filho, fazê-lo enfermar. Porque Deus está olhando o quê? A humanidade. Porque Deus demonstra aqui o amor à sua humanidade. Por isso é importante a gente poder pontuar aqui o fato de que Deus se agrada ao ponto que o filho está sendo moído. A ponto de a gente ver que quando ele, o Messias, está no madeiro, na cruz ali, ele fala assim: Senhor, por que me desamparaste? Ele fala ali. A gente entende que ali ele estava tão enfermo, estava tão cheio de pecado, que não foi possível Deus ali ter com ele um relacionamento naquele momento, porque aquele momento era um momento crítico. Vai comigo em Hebreus, capítulo 10. Vamos aprofundar, amém, este
este pensamento. Lá em Hebreus 10, versículo de número 1, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesses sacrifícios faz recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Amém? Olha aqui. Acontece apenas o que? Uma repetição, uma renovação, né? Um momento contínuo do que? De homens cheios de pecados, de culpa, levando animais que são sacrificados, o sangue é oferecido, e ano após ano continua esse propósito, que não cumpre aquilo que de fato haveria de ser o propósito definitivo de Deus. Haveria o que? Alguém que de fato pudesse fazer um sacrifício perfeito. Ele vai entender aqui no capítulo 9, aqui pertinho, no versículo 11, quando diz aqui, Hebreus 9, 11: quando, porém, veio o Messias como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, umas vezes por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e cinza de ovelhas, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo seu Espírito eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está vendo o que ele vai dizer aqui? Ele vai dar de fato aqui a comprovação que Cristo veio como sumo sacerdote, fazendo o sacrifício perfeito, cumprindo de fato aquilo que era o propósito divino, dando a ênfase, deixando bem claro que em Jesus, no Messias, se cumpriu de fato o propósito de Deus, em não mais haver a necessidade de levar animais, de levar oferendas até Deus. Isso aqui é muito importante, irmão, a gente entender claramente. Não tem mais a necessidade, passou essa configuração de oferecer animais, oferecer sacrifício, porque já foi feito o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Amém? Isso tem que ficar bem claro, para que a gente possa seguir em frente, olhando para Ele, olhando para o sacrifício vicário, olhando para o Messias e seguindo agora as suas pisaduras, porque Ele é a nossa vida. Agora nós vamos seguir de acordo com os ensinos dEle e de uma forma geral de toda a palavra, amém? Porque é a palavra de Deus ao nosso coração, é isso? E olha que importante, a nível de informação. Eu falei a semana passada, quando eu gravei outro vídeo, que eu havia pesquisado um material judaico, o Talmud. Da mesma forma que, com base nesse acontecimento, que Jesus cumpriu o propósito, o Talmud tem uma citação lá. O Talmud é um livro judaico inspirado, tem uma citação lá, que
um rabino, ele cita que 40 anos antes da destruição do templo, lá em Roma, o templo de Jerusalém, na época do Império Romano, 40 anos antes da destruição do templo, já havia cessado, já havia havido uma interferência nos sacrifícios. O que quer dizer lá? Que Deus já não estava mais aceitando aquele sacrifício. Veja bem, 40 anos antes, né, da destruição do templo, que se você for fazer o cálculo, ano 70, você volta a 40 anos, vai dar o quê? Ano 30. O que houve no ano 30? A morte do Messias. A partir da morte do Messias, quando fosse levar se fosse levado animais lá, não eram mais aceito aquele sacrifício. E como que você comprova isso? Porque lá no ensino judaico, lá o sacerdote, quando ia oferecer lá o animal, ele colocava um pano vermelho no chifre do animal e sacrificava. Quando Deus aceitava aquele sacrifício, aquele pano, de uma forma milagrosa, que estava no chifre do animal, ficava branco. A partir daquela data, ele nunca mais ficou branco. Isso é uma citação no material judaico, Talmud, que comprova então sim que Deus já não mais aceitava o sacrifício de animais por ocasião da morte, né, sacrificial, né, do Messias, que cumpriu de fato o propósito aqui, amém? Como nós estamos estudando aqui através da palavra de Deus. Versículo 5 aqui, dando sequência. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Olha que interessante. Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. O que quer dizer aqui? Jesus, ele vem, o Messias, ele vem, ele recebe um corpo, ele anda no meio do povo, e é exatamente aquele corpo que ele recebe que vai ser imolado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A palavra é clara, irmão, que ele mesmo diz que ele é o Cordeiro, de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Olha aqui, versículo 6. Não se deleitasse com holocausto e oferta pelo pecado. Olha que interessante aqui. A palavra deleite quando você satisfaz com alguma coisa. Quando aquilo fica, te traz satisfação, te traz deleite. Aqui ele fala, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Quer dizer, não tem mais prazer nisso. Não tem satisfação nisso. Aliás, nunca teve. Mas por que acontecia? Porque Deus olhava para o pecado da humanidade e providenciava algo intermediário, algo que pudesse naquele instante, ainda que não perfeito, mas para aquele momento, para aquele instante, pudesse expiar a culpa do homem, Versículo 7. Então disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha que interessante. Ele vem profetizado no rolo, no livro. Deuteronômio 18:15, lá diz, um profeta semelhante a ti suscitarei do meio do teu povo, a ele vocês devem ouvir. E toda alma que não ouvir prestará conta de si mesmo a Deus. Está vendo? Ele já está sendo falado no rolo. Ou seja, na palavra, na escritura. Ele já está ali.
como nós acabamos de ler aqui. Então disse: eis que estou no rolo, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A palavra é clara, irmão. O profeta Isaías é conhecido como um profeta messiânico, ou seja, foi o profeta que mais falou de Jesus. Como aqui, profecia do céu sofredor, ele falou também que a virgem conceberia. E outros textos mais ele fala referente ao Messias. O rei Davi, nos Salmos, tem vários salmos messiânicos lá, ele está falando do Messias, do Salvador da humanidade, daquele que viria para remir o pecado de uma vez por todas, daquele que viria para que não mais tivesse nenhum motivo para fazer oferta de animais, como nós acabamos de ler aqui. Não te deleitaste com holocausto de ofertas pelo pecado. Mas ele diz aqui: então eu disse: eis no rolo, está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Irmãos, nós vemos na Brit Hadashah, na nova aliança, várias vezes o Messias falando: eu não vim fazer a minha vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, sempre havia alguém acima do Messias, a qual havia dado a ele uma missão, um propósito, para que ele pudesse vir e cumprir no devido tempo. A palavra diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que o Messias veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo pleno, no tempo exato, no marco zero, na hora X, a qual Deus havia estabelecido para cumprir esse propósito lindo de ser o sacrifício, não é isso? Perfeito, o sacrifício pleno, para que nunca mais, de maneira alguma, pudesse haver sacrifício mais de animais, porque, repito, a palavra diz: ele é o sacrifício perfeito. Não é isso? Ele cumpriu o propósito, como nós estamos lendo aqui. Versículo 8. Depois de dizer, como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e abluções pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro e estabeleça o segundo. Quero dar ênfase aqui. Ele diz assim: aqui estou para fazer a tua vontade. Aí ele enfatiza: remova o primeiro. O que quer dizer aqui remova o primeiro? A forma de sacrifício que era exercida. O modo como acontecia, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano, levando o pecado pelo povo, e o povo levando várias vezes animais para oferecer, para remir o pecado. Todo o sistema primeiro, a qual Deus usou como forma momentânea, apontando para uma coisa que seria plena, que seria perfeita, ou seja, a manifestação do Messias, o levantar do homem que de fato levaria sobre ele, como diz Isaías 53, levar sobre ele o seu pecado. A palavra nós lemos aqui, que agradou a Deus moê-lo. Então nós podemos hoje, temos certeza hoje de que Jesus, de que o Messias cumpriu o propósito, e nós não temos mais que ficar fazendo sacrifícios de animais. Quero continuar aqui. Sacrifícios e ofertas não quiseste, holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso deleitaste, coisas que te oferecem segundo a legalidade. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remova o primeiro, estabeleça o segundo. Ou seja, o Messias é o segundo Adão. O Messias vem para restaurar aquilo que foi perdido no Olam Hazek, no paraíso.
a forma como Adão vivia antes da desobediência, o Messias vem para restaurá-la. Ele vem, cumpre o propósito, ele vem, é sacrificado realmente, ele se oferece voluntariamente, ele anda com o povo ainda um período de tempo, né? A Brit Hadashah diz 40 dias ainda com o povo, ele sobe, ele se oferece como pecado, ele sobe aos céus, ele está à destra de Deus, mas ele voltará pleno, para plenificar todas as coisas, e nós voltarmos a viver naquela configuração a qual Adão vivia antes da queda. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, a notícia é maravilhosa. Amém? Para mim, para você que me ouve, para você que teme a palavra, para você que tem desejo, que tem prazer em ser informado a respeito de coisas importantes, coisas espirituais, coisas que alimentam a tua alma. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo do Messias, uma vez por todas. Vendo? Agora essa é a minha esperança. A oferta que foi feita pelo corpo do Messias, uma vez por todas, cumprindo todo o propósito. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. O Messias, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Vendo? Ou seja, foi cumprido, ele está à destra de Deus, Pai, aguardando apenas que os inimigos sejam destruídos e serão destruídos. Amém? Porque ele vai voltar para reinar plenificado, né, de forma plena. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito do Santo, porquanto após ter dito: esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração a minha Torá, e sobre a sua mente as inscreverei. Que lindo, meu irmão. A palavra não está mais no papel, ou não deve estar mais no papel, ou também não está mais na pedra. A Bíblia diz aqui que através do Messias, o cumprimento da revelação de Deus, ela está sendo escrita no nosso coração e na nossa mente. Amém? De maneira que, se um dia se levantar uma perseguição contra o povo de Deus, como diz, né, Tessalonicenses, que o homem do pecado, o anticristo, vai se manifestar, se levantando contra tudo que se refere a Deus, ainda que ele tire a palavra no papel, ele não conseguirá tirar a palavra do nosso coração, a palavra da nossa mente, porque o Espírito do Santo, o Espírito de Deus, já está escrevendo esta maravilhosa palavra em nosso coração, em nossa mente. 17. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Está vendo? A Bíblia diz, irmão, que Deus não lembra mais dos nossos pecados, que ele foi lançado no mar do esquecimento. Amém? Por que isso? Porque ele olha para mim, que continuo sendo um pecador. Irmãos, nós não andamos na prática do pecado, mas ainda somos pecadores. Amém? Mas Deus não olha mais para mim, para o meu pecado. Ele olha para o Filho e para o sangue do Cordeiro, amém, que foi imolado, que está sobre nós, amém, e que cobre, faz cobertura, amém, nosso pecado.
Então, quando o Todo-Poderoso olha, ele olha o sangue e não olha para nós, dando assim a nós agora a condição realmente, através do mérito do Messias, do sacrifício feito por ele, amém, de nós também adentrarmos, amém, os lugares celestiais. A palavra é clara, irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo, dando agora acesso para que a gente possa, amém, entrar na presença de Deus, do lugar santíssimo, amém, com sinceridade, com temor, com reverência, e falar, amém, com o nosso Deus. O Yeshua falou, o Messias falou: entra no teu quarto em oculto, e em oculto ora ao teu Deus, e o teu Deus em oculto te recompensará. Amém? E eu quero terminar essa reflexão com o versículo 18, que diz assim: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Amém? Ou seja, remissão destes do quê? Dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro, o sangue do Messias que foi derramado, faz com que agora, amém, nós não temos mais essa vida de pecado, porque nós temos temor, nós temos reverência, consideramos a palavra, sabemos que ele veio para planificar as coisas e nós seguimos agora. Isso é o caminho dele. O sangue foi totalmente derramado. A palavra diz que aquele soldado romano, ele espetou ao lado do Messias no madeiro, e ali saiu apenas água, porque todo o sangue já havia sido derramado em prol da humanidade. Amém? Que você então fique bem ciente disso. O Yeshua, o Messias, ele foi sacrificado, ele é o servo sofredor, como nós falamos. Amém? E outra coisa, ele é o sacrifício perfeito, que já foi feito de uma vez por todas. Então você pode agora sim, amém, confessar o nome dele. Paulo fala, Shaul fala ali em Romano: se confessares com a tua boca e creres em teu coração que o Messias morreu e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Que você possa ter essa informação, que você possa refletir sobre ela e você possa tomar uma decisão, talvez a mais importante da sua vida: reconhecer que você é pecador, reconhecer que você precisa do sacrifício, ele já foi feito, e que você só precisa agora fazer o quê? Confessar, crer e seguir os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe tua vida, que você tenha uma noite abençoada em nome do Messias, Jesus, Yeshua. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém?